Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 33, tem uma passagem fantástica, um acontecimento que ficou registrado para nossa edificação, para que a nossa fé aumente, para que nós sejamos inspirados por este personagem que nós vamos falar hoje. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa é a personagem que a gente vai falar hoje sobre essa mulher. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em teu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhes toda a verdade. Então ele lhes disse: filhinha, ou filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Gente, essa passagem é uma passagem linda, uma passagem fantástica. Vocês entenderam aqui o contexto, não sei se todos estão familiarizados com a lei. Por que eu estou falando da lei? Porque qual que era o contexto? Jesus estava ali voltando de barco, foi para uma margem, a multidão seguiu e chegou ali um dos dirigentes da sinagoga prostrou-se diante de Jesus e insistentemente pediu para ele: Senhor, vem curar minha filha, se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela vai ficar curada e tal. E aí Jesus pega e vai. Nesse meio tempo, essa mulher que sofria, a Bíblia vai dizer que ela vivia, ela estava com essa situação há 12 anos. 12 anos ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha ali uma menstruação que não se interrompia. Há 12 anos ela vinha padecendo de um ciclo menstrual interminável. E o texto diz que ela gastou tudo que ela tinha, ela procurou a medicina da época, ela procurou os médicos, os especialistas, imagino eu que ela foi até em um tipo de procura, de buscas espirituais, vai saber, né, o que tinha naquela época. E ela gastou tudo que ela tinha, e ao invés de melhorar, ela piorava. Nesse contexto em que Jesus está a caminho da casa de Jairo, essa mulher ouviu falar que Jesus estava ali, estava passando. E ela viu a multidão, a Bíblia claramente nos contextualiza, dizendo que existia uma grande multidão, essa multidão comprimia Jesus, Jesus estava ali rompendo, caminhando, porque o objetivo de Jesus era chegar na casa de Jairo para curar a filha dele. E a hora que essa mulher vê a oportunidade, a hora que essa mulher percebe que Jesus está passando, ela rompe a multidão. Eu não sei se você sabe, mas o que estava ali, a lei estava em vigor, e a lei dizia, salvo engano, que a mulher, quando estava no seu ciclo menstrual, ela tinha que estar em um lugar afastado de todo mundo, ela era considerada impura, quem tocasse nela se tornaria impuro. Se eu não me engano, durante 7 dias, depois de 7 dias, essa pessoa tinha que fazer ali alguns rituais, algumas situações para ser purificado, então poder voltar e fazer parte de novo ali do pessoal da comunidade de uma maneira pura, né, assim que eles viam. E o que essa mulher fez? Ela rompeu com essa situação. Ela não olhou para isso, ela saiu ali, ó, você imagina, você já tentou, você já foi em algum show, em algum lugar que tinha muita gente,
E não adianta, não tem como, você toca nas pessoas, você empurra as pessoas te empurram, e só que essa mulher tinha um objetivo. Ela percebeu que ali era a oportunidade do milagre, da cura dela. E ela rompeu a multidão, e ela tocou em várias pessoas, só que ela determinou algo no seu coração. Até então, não existia nenhum tipo de base para essa mulher ter pensado nisso. Ela inaugurou um tipo de fé. Ela não determinou no sentido de que ela determinou, mandou e a coisa aconteceu, não. Ela teve fé. Ela inventou esse tipo de fé no coração dela. Ela creu em si, dizendo para si mesma: se eu tocar só no manto da roupa de Jesus, eu vou ser curada. E ela acreditou ao ponto de romper, de empurrar muita gente, de ser empurrada, mas ela não desistiu enquanto ela não chegou em Jesus. Que a nossa determinação de alcançar Jesus e um milagre da parte dele seja o mesmo dessa mulher. Que nós não nos deixemos ser levados pela multidão que nos impede muitas das vezes. Qual que é a multidão que está te atrapalhando de alcançar a orla do Mestre? O que está te impedindo de se chegar a Jesus? É o seu trabalho? É a sua família? É a sua religião? Existem muitas possibilidades, mas a pergunta é: o que está te impedindo de alcançar Jesus? E o texto diz que essa mulher, em um certo momento, ela toca no manto de Jesus. E a Bíblia diz que, olha o que fala aqui, ó. No mesmo instante que ela toca no manto de Jesus, Jesus percebe que dele havia saído o poder. Quando eu tinha meus 18, 19, 20 anos que eu comecei a vivenciar uma experiência de conversão, a vivenciar um relacionamento com Deus, quando eu li esse texto, eu li numa versão que dizia assim, ó, e de mim saiu virtude. Jesus diz aqui nesse texto, ó, Jesus percebeu que dele havia saído virtude. Quando eu li isso, eu fiquei impressionado com esse texto e pensei, nossa, como que ele percebeu isso? Como é que é isso? Se de mim saiu virtude? Eu nunca tinha ouvido falar algo nesse sentido. E eu e eu orei. Eu falei, Senhor, me deixa ter essa experiência. Como que foi isso? Senhor Jesus, como que o Senhor sentiu que do Senhor saiu ali virtude? Que é virtude? Até então eu não sabia que virtude, a tradução mais apropriada era poder. Então Jesus sentiu que dele saiu o poder. E aí a gente estava, em um outro momento, a gente estava fazendo uma visita para um pessoal lá na Vila Piloto, e tinha um irmão que estava com um caroço bem assim, ó, era bem, você olhava assim, era visível, aparentemente um câncer, não sei. E ele viu aquele câncer, começou a procurar os médicos, mas ele pediu oração. E a gente estava ali num grupo de irmãos, e nós entramos na casa dele, e ele nos recebeu na sala da casa dele, e a gente estávamos ali, acredito que uns 5, 6 irmãos, não me lembro exatamente. E ele falou, irmãos, apareceu esse caroço em mim, e eu queria pedir oração para os irmãos, você que não acredita em oração, você que não acredita em cura, em milagres, escuta esse testemunho, seja edificado. Tenha fé, Jesus cura ainda, tá? Jesus não desistiu, Jesus não parou de curar as pessoas. E depois que ele pediu oração, nós abaixamos as nossas cabeças, estendemos as nossas mãos. E eu, um jovem de, sei lá, eu tinha acho que 19 anos, jamais imaginei que... Eu imaginava que a cura era tipo algo que acontecia sem a gente perceber, sem a gente ter uma experiência. E naquela hora que a gente começou a orar, eu me senti impulsionado pelo Espírito Santo de se aproximar dele, impor as minhas mãos assim, e eu comecei a orar, Senhor, em nome de Jesus eu repreendo esse tumor, esse caroço, em nome... Irmãos, e você que ainda não é meu irmão, mas vai ser em nome de Jesus que está me ouvindo, de repente eu senti como se alguma coisa saísse de mim, passasse pelos meus braços e entrasse naquele homem, e ele foi instantaneamente curado. Nesse exato momento eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim para mim, e de mim saiu virtude. Vocês entenderam o que tinha acontecido? Jesus não somente curou aquele homem, mas ele me fez entender que quando a gente ora, que quando a gente lê a Bíblia e a gente se apega nela e a gente tem ali um real interesse
Ele nos ouve. Quando ele disse assim para mim, aí de mim saiu virtude, em outras palavras, ele disse o seguinte, ó, eu ouvi o que você disse para mim, eu percebi a tua curiosidade, e eu estou aqui para cumprir, para realizar esse pedido que você fez para mim. Então foi exatamente isso que eu senti. Isso aqui era Jesus falando para mim. Foi isso que eu senti, era isso que eu sentia quando eu curava as pessoas. Eu sentia o poder saindo de mim. E aí eu entendi o que esse texto que nós estamos falando sobre ele hoje diz. Quando Jesus disse, de mim saiu o poder, agora a minha compreensão é muito clara. Porque é nítido, é palpável, é uma experiência inconfundível e incomparável. Quando Deus nos usa para manifestar, por meio do Espírito Santo, um dos dons de curar as pessoas, a gente sente a virtude, o poder saindo da gente. E essa pessoa é alcançada pelo milagre, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus. E esse testemunho é para acrescentar aqui a nossa reflexão. E aí quando essa mulher é curada, Jesus vira e fala, ó, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Os discípulos, imagino eu que era Pedro que falou isso, fala assim, mestre, você tá, vou falar aqui na nossa linguagem hoje, falou, mestre, você tá vacilando, pô. Você tá panguando, é assim que alguns dizem hoje aí, eu acho, né? Como que o senhor tá falando que alguém te toca, tá todo mundo te comprimindo, é claro que alguém tá te tocando, em outras palavras, mestre, você tá de brincadeira, né? É claro que alguém te tocou, olha aí, tá todo mundo te pressionando aqui, tem um monte de gente te tocando. Só que Jesus estava se referindo a esse toque especial. Ele falou, não, alguém me tocou. Em outras palavras, alguém me tocou com um toque de fé, alguém me tocou com uma esperança, alguém me tocou com uma necessidade, e eu senti que de mim saiu o poder. Quem que é? E essa mulher ficou com medo. Lembra que eu falei sobre o contexto? Ela não poderia estar ali. Ela era impura, ela era considerada impura. E quando ela acaba que não tem jeito, ela tem que se apresentar, ela se apresenta. O texto diz que ela se aproximou, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E aí a gente pensa que Jesus é esse ser, né? A gente pensa que os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões fazem com que ele esteja pronto a nos exterminar, nos punir, a nos castigar. Mas não, ele vira para essa mulher e diz assim, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Não tenha medo de se aproximar de Jesus por causa dos seus pecados, por causa da sua impureza. Não tenha medo, porque esse Jesus é um Jesus misericordioso. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Sabe, é como se ele estivesse dizendo pra gente, todos os dias eu tenho uma nova oportunidade para a tua vida. O dia de ontem passou, a hora que amanhece você tem misericórdia novinha, fresquinha, para que Deus te receba por meio de Jesus e você seja purificado todos os dias. Não tenha medo de se aproximar de Jesus. E depois, esse texto que a gente leu está em Marcos 5, em Marcos 6, a gente não somente está tratando de uma mulher que criou na sua imaginação uma possível maneira de ser curada, ela inventou essa modalidade, se é que eu posso dizer modalidade, e ela alcançou o seu milagre, e ela não somente foi curada, alcançou o seu milagre, mas ela inspirou outras pessoas para que fizessem o mesmo, e outras pessoas foram curadas também. Marcos 6,56 diz assim, ó, e aonde quer que ele fosse, Jesus, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar, onde? Na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Essa mulher inaugurou, essa mulher teve fé e acreditou que a sua maneira de se aproximar de Jesus seria o suficiente para ela ser curada, e ela creu que se ela tocasse no manto de Jesus ela receberia a cura, e ela não somente recebeu a cura, mas ela se tornou uma inspiração, um modelo a ser seguido para alcançar a Jesus. E aqui, como nós acabamos de ler, no próximo capítulo fala que os povoados, as cidades, os campos em volta, todos levavam os doentes para Jesus e suplicavam-lhe, Senhor, deixa eu somente tocar no manto do teu vestido. E todos os que tocavam eram curados.
Eu estou aqui para declarar em nome de Jesus, sem levantar a minha voz, sem gritar. Não acho que isso seja errado, mas eu creio que o poder está na palavra, não no volume dela. Eu estou aqui para profetizar na sua vida que você, além de alcançar um milagre, vai se tornar um alguém a ser imitado. Jesus vai te levantar para que você alcance o seu milagre e para que milhares e milhares de outras pessoas também alcancem os milagres. A cura que Deus efetuou na tua vida, a cura que Deus vai efetuar na tua vida, não é para sua vida somente, é para que outras pessoas também alcancem os seus milagres. Você vai ser uma referência de um Deus que cura, de um Deus que restaura, de um Deus que transforma, de um Deus que muda a sorte das pessoas. Amém? Se você crê, ora comigo da seguinte maneira: Pai, eu te peço, Senhor, que me torne, Pai, não somente alguém a ser alcançado pelo teu milagre, pela tua cura, pela tua transformação, mas faça de mim, Pai, como diz um dos teus filhos aqui, faça de mim, Pai, um agente de milagres. Faça de mim, Senhor Jesus, um alguém a inspirar outras vidas a te buscar, a inspirar outras pessoas a tocar no teu manto, para que elas também sejam curadas como eu tenho sido curado, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe.